versículo 20, 4 versículos aí, do 20 ao 23, termina o livro e termina a profecia do profeta Ageu. Profetizou durante 4 meses, no ano 520, a nação de Judá, o regresso do cativeiro. Já passamos pela primeira profecia, o chamado de Deus ao povo a refletir sobre as suas prioridades. Segunda profecia, a glória da segunda casa. Terceira profecia é repreendida a infidelidade ou o pecado no povo. E agora a quarta e última profecia, a promessa do Senhor a Zorobabel. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo. A quarta profecia foi profetizada no mesmo dia que a terceira. Então a terceira e quarta foi profetizada no mesmo dia, que é o dia 18 de dezembro no calendário hebraico. A primeira profecia foi 29 de agosto, a segunda 17 de outubro e as duas últimas dia 18 de dezembro. Versículo 2: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros. Cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aproveitando de pé, fazer oração. Pai, mais uma vez te dou graça pela tua poderosa palavra. Por mais uma vez o Senhor nos dá graça para poder ministrarmos a tua palavra frente a esta última profecia do livro de Ageu. O Senhor, que é o dono da igreja, que deu seu filho por ela, sabe qual é a maior necessidade da tua igreja nos dias atuais. O Senhor sabe qual é a minha necessidade, a necessidade dos obreiros que aqui estão, a necessidade da tua igreja, dos irmãos, a necessidade daqueles que não estão aqui, que depois irão também acompanhar esta pregação. Que o Senhor nos alcance pela tua poderosa palavra, que a tua palavra nesta noite seja como uma espada de 2 gumes, que ela possa dividir o espírito da alma, que ela possa dividir as juntas e medulas, que ela possa julgar a intenção do nosso coração, e que através da tua palavra nós sejamos, Senhor, reiterados no propósito e no caminho ao qual o Senhor traçou e trilhou para cada um de nós. Senhor, continua conosco, destampe os ouvidos, me usa mais uma vez como instrumento para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A última profecia, a promessa do Senhor a Zorobabel. Zorobabel era o líder de Judá. Ele não era o rei, não tinha monarquia. O último rei foi Jeoaquim, que é rei atribulado, desobediente, que rasgou até o corpo a profecia de Jeremias. Jeremias teve que reescrever e reeditar de Tanda Baruque, um rei que não ouviu o Senhor, e na volta do cativeiro não tinha ainda instaurado. Na verdade, Israel não teve mais rei, porque os outros governos foi que assumiram. Veio do Pérsia, depois veio a Grécia, depois veio Roma, Herodes. Até hoje Israel está sem rei. Então Zorobabel foi colocado como líder pelo Senhor, como um governador. Essa quarta profecia, ela fala da vinda do julgamento
e faz a ele uma promessa de honra especial. 21 fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono, vê que é o trono, não são os tronos, o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Esta promessa, irmão, não era para aquele 18 de dezembro, não era para aquele 520 antes de Cristo, Jéssica. Esta promessa aqui não era para aquele ano e nem para aquele momento. Esta profecia é uma promessa para o futuro de Zorobabel. Deus não fez ele, Zorobabel, rei. Não era uma promessa que Deus ia colocá-lo como rei. Não era uma promessa, irmão, para a pessoa de Zorobabel. Bendito seja o nome do Senhor. Mas da descendência de Zorobabel. Mateus 1, versículo 12 e versículo 13. Livro de Mateus, capítulo 1. Tendo em vista que Mateus, ele narra o seu evangelho de Jesus, segundo Mateus escreveu, ele vê Jesus como um rei. Então ele narra a genealogia, trazendo de Davi, que foi um dos maiores reis de Israel, até Jesus. E Mateus 1, 12 e 13 diz: depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, ou Sealtiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor. E se nós continuarmos na descendência, sabe onde vamos parar? Em Jesus. Zorobabel faz parte da linhagem de Jesus. Oh glória. Lucas 3 e 27 também. Lucas confirma o que escreveu Mateus. E que após passar 14 gerações depois do exílio, veio a geração de Jesus. Lucas 3, 20. Peraí, é 3 não. Deixa eu achar que é a genealogia aqui de Lucas. Lucas 2. Lucas também traz a genealogia de Jesus, e ele traz Zorobabel na linhagem de Jesus. É Lucas 3, 27, mas a referência não está batendo. Vamos prosseguir a mensagem. E se no meio da mensagem eu achar o versículo, eu cito, senão depois eu trago essa referência. Zorobabel é o representante da linhagem de Davi, e portanto ele é ancestral legítimo de Cristo na carne, genealogia humana. No versículo 22 de Ageu, que nós lemos, no verso 2, diz que Deus promete derribar o trono dos reinos e destruir a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Irmãos, é Deus quem conduz
o destino da história. Talvez o presidente da Rússia ache que ele está no comando da história. Talvez o imperador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, também acha que ele é quem comanda a história com seus desfiles de mísseis a cada tempo. Mas nós sabemos, e se você não sabia até hoje, saiba que é Deus quem comanda toda a história, o destino da história. Daniel, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem uma visão de uma estátua, onde ali Deus já mostra o futuro de toda a humanidade. A cabeça, o peito, os braços, as pernas, e por último uma pedra do nada. Ela despedaça aquela estátua de cabeça até os pés. A presente ordem social vai ser aniquilada. Uma nova ordem surgirá, a estabelecida pelo Messias. O templo é necessário pelas expectativas messiânicas, que traz pela necessidade de sobrevivência do vinho velho do judaísmo até a sua substituição pelo vinho novo do cristianismo. A reedificação do templo, por mais que exalte o judaísmo, é contraditoriamente o sinal de que este caminha para o fim. Tudo será abalado, inclusive os reinos do mundo. A nova era, um novo tempo, há de surgir com o advento do descendente de Zorobabel, que é Jesus, o Messias esperado. Os reinos deste mundo governam muitas vezes inspirado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Pelo Deus deste século, agindo no espírito do anticristo. Mas este trono de violência será desfeito. Aquele que se assenta neste trono será quebrado repentinamente. Satanás, irmão, está no controle do mundo por enquanto, por tempo determinado. Ele está sob a permissão divina. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Quando Jó, no capítulo 1, versículo 27, quando Satanás é perguntado naquela reunião, de onde ele vem, ele responde: eu vim de passear pela terra e de rodear por ela. Ele estava no Éden, ele estava no deserto tentando Jesus. Ele entra nas igrejas, irmãos. Ele entra porque aqui é um templo físico. Então Satanás passeia na igreja, mas ele só toca e só faz aquilo que é permissão de Deus. Os dias deles estão contados. João vai escrever que o príncipe deste mundo já está julgado. Ele sabe qual é o seu fim, e aí ele está tentando. Como ele sabe que o fim dele é lago de fogo e enxofre, ele vai tentar levar o máximo de homens e mulheres com ele. Os reinos deste mundo passarão, e o reino será do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15 vai dizer, Apocalipse 11:15: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Satanás, irmão, reina por tempo determinado. Ele está no seu trono. Mas quando Jesus assumir, aleluia, glória a Deus, o trono do universo, o trono de todos os reinos celestiais, terrenos e que existe, o Senhor Jesus reinará, irmão. Não vai ser por 1000 anos, por 2000 anos, por um século, por 100 anos, por 10 anos. Jesus reinará pelos séculos dos séculos. O texto de Ageu, ele comporta um encorajamento para o presente. Ou seja, nos animou aquele tempo, aquele povo de Judá que estava prestes a terminar a reconstrução do templo.
A glória da segunda casa viria 500 anos depois, com a presença do próprio dono da casa na casa. Bendito seja o nome do Senhor. Essa promessa também nos conforta neste tempo presente, de que esta banalidade, de que a forma que está o mundo de violência, de maldade, de carnalidade, de promiscuidade e de malignidade, irmão, isto terá um fim. Tenha certeza disso, igreja, que vai ter fim as guerras, que vai ter fim a fome, que vai ter fim o pecado, que vai ter fim a morte, que vai ter fim as lágrimas. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E o texto nos dá um encorajamento para o presente, mas um cumprimento pleno no futuro. Trata-se de um texto messiânico, profético e escatológico. Esse texto traz o fim dos dias. Deus abriu os olhos de Ageu e falou: filho, olha para o futuro, olha para daqui 1002, já passou 2500 anos da profecia. Ageu fisicamente não virá esta profecia, mas ela se cumprirá com certeza na minha e na sua vida. E quem sabe naquele grande dia nós conheceremos Ageu e falaremos para ele: aí nós ouvimos falar desta profecia e hoje nós estamos vendo ela se cumprir. O reino sendo entregue ao Messias, o Cristo Todo-Poderoso, reinando com poder e glória. Aleluia. Ageu está contemplando o futuro, quando o descendente de Zorobabel, Jesus de Nazaré, glória, da dinastia davídica, haveria de vir ao mundo para estabelecer o seu reino de graça e depois consumando o seu reino de glória. Cristo já veio, irmão. Primeira vinda do Messias foi como um homem, o Verbo encarnado, o Cristo, o Messias que sofreu no Salmo 22. Ele trouxe o reino de graça. O reino da graça. O que é graça? É um favor que alguém faz pelo outro sem o outro merecer. Você faz favor para aquela pessoa que a pessoa nem mereceu, você faz aquele favor. Deus fez por mim, fez por você. E quantos ingratos aí viraram as costas para Jesus hoje? Quantos continuam virando as costas para Jesus e crucifica ele de novo? Ele trouxe o reino dele, e na oração do Pai Nosso ele ensinou a pedir: venha a nós o teu reino. Ele veio com o seu reino, instaurou, ele instalou, ele apresentou, ele trouxe o reino do céu para a terra. O Cristo, cheio de graça e verdade, trouxe paz, Jéssica, trouxe amor para a terra, não só ensinando com palavras e sermões maravilhosos, mas na prática, perdoando o pecador, curando o leproso, expulsando o demônio. O reino de Deus veio à terra. Mas ele não veio para reinar naquela oportunidade. Ele veio para ser crucificado e para morrer e ressuscitar. Ele está ao lado do Pai aguardando a hora de arrebatar a igreja. E aí na sua segunda vinda ele voltará, aleluia, não como cordeiro, não como servo sofredor, mas ele voltará como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, assentado no seu trono. Aleluia. O anel de Selá, que está aqui no 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: tomar-te-ei, ó Zorobabel. Aqui está falando de Jesus, irmão. Toda vez que ele menciona aqui Zorobabel, ele está falando de Jesus. Porque foi da linhagem de Zorobabel que veio Jesus. Naquele dia, diz o Senhor, que dia? O dia, a hora ninguém sabe. E o dia que Jesus virá na sua segunda vinda, com poder e glória, montado num cavalo branco com o seu exército, e os santos, a igreja virá com ele. Aleluias. Aprove ao Senhor que nós estejamos do lado. Aprove ao Senhor que nós façamos como leu o presbítero Edivaldo, que nós possamos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, para que naquele dia nós recebamos a coroa de glória, que está preparada não só para Paulo, nem para mim, nem para você, mas para todos que amam a vinda do Senhor. Muitos já não amam a vinda do Senhor. Muitos, irmãos, estão apegados com as coisas deste mundo. Muitos estão aí curtindo o carnaval, aproveitando o final de semana, o feriado de terça-feira, e poderiam estar aqui, não só para ter números
nesta congregação, mas para que a sua alma seja ministrada para morar no céu. Mas eles estão apegados, eles não amam mais a vinda do Senhor, eles estão correndo para angariar riqueza, eles estão correndo para que a sua carne tenha prazer no pecado. Mas o reino de Deus voltará, ele virá, aleluia. O descendente de Zorobabel virá, bendito seja o nome do Senhor, com poder, com glória, com vara para julgar, virá como juiz, como leão. O tempo é agora de se arrepender, o tempo é agora de consertar a vida, de pôr a casa em ordem. Porque quando ele voltar, irmão, não vai dar tempo de se arrumar, não vai dar tempo de arrumar a casa, não vai dar tempo de arrumar o templo. Aleluia. Tomar-te-eis, Zorobabel 23, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de Selá. O livro de Esther vai trazer o rei Assuero, batendo o seu anel de Selá. E a palavra daquele rei, irmão, quando ele metia o selo, um decreto, ele não podia revogar de jeito nenhum. Aleluias. O anel de Selá era usado, portanto, para autenticar cartas e documentos reais. Sem o anel, não havia impressão no documento. E sem a impressão, o documento não tinha valor. É o selo. É o selo da dinastia. Antigamente, o Antônio lembra, vou mandar uma carta aqui para o Ceará, do Ceará para cá. Tem quantos anos está em São Paulo? 40? Então o senhor já mandou carta daqui para lá. E tinha que pôr algum selo, não? Tinha que pôr selo na carta? Aqui, ó. Aquele que não tiver o selo de Zorobabel. Até hoje, se for mandar carta, tem que ser com selo. Aí, ó. Se as coisas terrenas, as coisas terrenas refletem aquilo que Deus já decretou na eternidade. As coisas que a gente vê aqui são figuras do céu. O que o homem criou a luz. Deus fez a luz, ó. O homem criou o relógio do tempo, ó. Mas o homem criou, não sei o que. Deus já fez, ó. Deus só mostrou para ele, como botou para Moisés, a planta do tabernáculo, irmão, já estava pronto lá no céu da eternidade. Deus só mostrou para Noé a planta da arca, já estava figurada no Messias. Deus já mostrou a planta do templo, que já é o próprio Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Tinha um selo, Zorobabel um selo. Te farei como um anel de Selá, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Desta forma, a profecia de Ageu está mostrando que alguém da linhagem de Zorobabel, quem seria? No futuro, autenticaria definitivamente a intervenção de Deus na história. Sabe quem é? Jesus de Nazaré. É Ele que é o selo. Ele que vai autenticar, aleluia, a intervenção de Jesus. Quando o anticristo achar que vai estar reinando, quando o diabo achar que vai estar reinando, quando o líder mundial achar que estiver reinando, Jesus desce, oh glória, com poder e grande glória, tomará o reino para ele, e o reino, como Apocalipse nós acabamos de ler 11:15, será pelo século dos séculos, do Todo-Poderoso, do anel de Selá, do descendente de Zorobabel. O cumprimento pleno desta profecia dar-se-á na segunda vinda de Cristo, quando os reinos deste mundo passarão, e o reino será do nosso Senhor e do seu Cristo. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus 25 eu não vou ler, mas no 31 até o 46. Ele vai trazer o juízo das nações. Porque todo aquele que governa, irmão, um dia ele se submeterá ao Rei dos Reis.
todo rei, todo governante, todo presidente, todo líder, chanceler, imperador, autoridade, cada país que tem o seu líder, irmão. Este líder, um dia ele vai prestar conta e vai ter que devolver o seu trono para aquele que é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz aqui, Mateus 25, 31, 46, que Deus vai separar. Ele vai colocar os corteiros, as ovelhas dele à direita, e vai colocar os bodes, que são esses países. Salmo vai dizer que será lançado o ímpio, e todas as nações que esqueceram de Deus serão lançadas no inferno. Deus vai prestar conta, com todos esses governos vão prestar conta a Deus de tudo que fizeram. Jesus vai dizer que teve fome, teve sede, teve preso nu, doente, e não teve auxílio a por nenhum dessas lideranças. E eles vão perguntar: quando, Senhor? Quando não fizeste a um destes pequeninos, deixou de fazer a mim. Lançai-os todos no fogo eterno para o diabo e os seus anjos. Deus derribará o trono dos reinos. Deus vai derribar. Sabe como que Deus deu vitória para Gideão, irmão? Contra os midianitas? Gideão, irmão, ele não precisou levantar uma espada. Gideão, irmão, ele não precisou tirar uma arma da bainha. Não, senhores. Sabe como é que foi a vitória daqueles 300? Deus colocou o inimigo um contra o outro. Quando eles tocavam as trombetas, acenderam as tochas, Deus colocou o inimigo um contra o outro, Larissa. É isso que Deus vai fazer, irmão. Quando Cristo voltar aqui, ó, uma nação vai guerrear contra a outra, uma nação destruirá a outra, um líder destruirá o outro. Olha o que diz o final do 22. O 22: derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reis das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Deus não vai precisar fazer nada. Deus não vai precisar levantar um exército, levantar a igreja, levantar Israel para guerrear contra essas nações que perderão o seu reinado, porque elas guerrearão uma contra as outras. E Deus devolverá o governo do mundo. Aqui na profecia, a figura de Zorobabel, mas nós já sabemos que será entregue para Jesus de Nazaré. Antes de que se cumpra a última profecia de Ageu, o reino de nosso Senhor e de Cristo, precisamos refletir e dar uma resposta positiva ao chamado do Senhor pelo profeta Ageu. Já há 4 anos estamos convivendo com este vírus. Por 2 vezes o templo foi fechado. Estávamos como em Babilônia. A ordem para voltar foi dada. É tempo de retornar à obra, porque ainda estamos parados. O que falta? Recursos. Dinheiro não é o problema. Tempo? Não, igreja. Falta compromisso nosso em obedecer a palavra do Senhor. Falta fé para crer que Deus fará. Falta disposição em nós unirmos para fazer. Deus dará o crescimento, mas alguém tem que plantar e regar. Glória, aleluia. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3: Paulo plantou, Apolo regou. Deus vai dar o crescimento, irmão, mas alguém tem que plantar e regar, gente. Deus está esperando eu e você plantar e regar, para que Ele dê o crescimento da sua obra. Sozinho o pastor não consegue, sozinho a liderança não consegue. Precisamos tomar uma atitude, precisamos se pôr ao trabalho, nos esforçarmos, lembrarmos das promessas e das bênçãos do Senhor. Não dá para protelar, para adiar.
É tempo de arregaçar as mangas, de esforçar, de adestrar as mãos para a batalha. Ainda há muito a fazer. Precisamos voltar para Deus, que Ele voltará para nós. Vamos remir o tempo, deixarmos de lado as diferenças, porque disso Deus se agrada. Vamos reconstruir, dar as mãos, obedecer e seguir a liderança. A profecia foi dita, a palavra viva está aqui. Agora seremos culpados se não o fizermos. Queremos fazer parte do reino com o Senhor e com Cristo? Precisamos se enquadrar na obra, voltar a edificar o templo, ânimo para continuar, santidade e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas últimas referências: Apocalipse 21 e versículo 3. A profecia e o contexto geral de Ageu é a reconstrução do templo. Este templo em 4 meses foi terminado a sua obra, foi reedificado, não com a glória e com a majestade do primeiro templo de Salomão, mas foi terminado pelas mãos de trabalhadores, de agricultores, de pessoas simples, pobres, mas que se esforçaram e com a ajuda do dono da obra, concluíram aquela obra, irmão. O templo foi que terminou, bateu a laje, colocou as paredes, rebocou, colocou o piso, ficou coisa linda. Quando Herodes assumiu, durante 46 anos, ele embelezou o templo, colocou ouro, outras pedras preciosas, deixou o templo um brinco. Hoje, nós somos o templo aonde Deus habita. Mas na eternidade, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, oh glória, eis aqui o templo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E aí no versículo 22, para nós concluirmos esta mensagem, partirmos para a ceia do Senhor, Apocalipse 21 e 22, e nela, na Nova Jerusalém, na Santa Cidade, não vi templo. Sabe por quê? Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Oh, glória a Deus. Lute para que o seu templo seja santo, porque na eternidade Deus não vai precisar de templo, não vai precisar de parede de muro, não vai precisar de mim e de você. Ele vai ser o próprio templo. Nós habitaremos com Ele, nós viveremos com Ele, nós o adoraremos nele. Ele será a luz do templo, Ele será a lâmpada do templo, Ele será as paredes do templo, Ele será o próprio templo. A descendência de Zorobabel está perto de a igreja. Jesus está voltando. Não brinque, já foi dito nesta noite: guarda o que tens, aleluia, para que ninguém tome a tua coroa. Já foi dito, aleluia, glória a Deus. Combata o bom combate, acabe e complete a sua missão, a sua carreira, e guarde a fé, porque Jesus está voltando. Virá buscar uma igreja gloriosa, uma igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro, uma igreja santificada. Vale a pena, irmão, ser fiel, vale a pena colocar a mão na obra e reconstruir o templo, vale a pena permanecer esse templo limpo, habitável pelo Espírito Santo de Deus, porque quando o nosso Redentor vir com poder e grande glória, Ele nos arrebatará e nos levará para morar para sempre com Ele, e nós habitaremos nele. Ele será o templo. Bendito seja o nome do Senhor. Não tinha como fechar essa profecia. Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele fecha a profecia em Jesus. Coisa linda, irmão. Deus fecha a profecia em Jesus, o descendente de Zorobabel. E em breve os reinos deste mundo voltará a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele porá em ordem todas as coisas. Jesus arrebatará a igreja. Depois ele levará a igreja para o tribunal de Cristo. A galardoará. Entrará no milênio. 1000 anos se passarão. Nesse tempo Satanás estará preso. Depois ele será solto por um pouco de tempo. Deus julgará as nações. Depois Deus julgará o anticristo. Julgará o falso profeta. Deus julgará Satanás. Depois Deus julgará todas as almas ímpias no grande trono branco. E por fim, Deus, através do seu Filho Jesus, reinará para todo sempre como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te dê força e